Boa, boa tarde, tudo bom? Tarde, Finalmente, tudo bem? pessoal, finalmente nós conseguimos. Primeira vez que a gente está fazendo essa live, tá, gente? Por isso que tá desse jeito. Graças a Deus Só nós chegamos na hora, né? 1h02, graças a Deus. Bom, gente, antes de eu apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, é com muito prazer e orgulho que hoje é uma live especialíssima, que é com muito orgulho que eu faço essa live, porque é um tema que está muito presente na nossa sociedade hoje em dia, cada dia mais, pelo que eu tenho ouvido e lido, né? Eu não entendo nada sobre o tema, mas é bom a gente começar a entender um pouquinho, porque é uma coisa muito frequente nas escolas, nas famílias, nas nossas ruas, né, e na sociedade em geral. Eu dou a boa tarde a todos vocês e o tema hoje é sobre o autismo, né? E a gente vai esclarecer um pouquinho. Eu tenho uma convidada especial, né? A primeira live com uma convidada hoje, que é a nossa amiguinha que está vindo lá de Salinas, norte de Minas. Ela está morando em Leopoldina, mas esses dias ela está lá em Salinas, tá ok? O autismo é um transtorno que prejudica comunicar e interagir. Tem diferentes graus e muitos pais e mães lutam todos os dias para que a sociedade aceite seus filhos como eles são. Toda família precisa de passar por um processo de readaptação com o filho autista em casa. E é nesse clima, né, de interesse por todos nós que a gente chama a Yara Ribeiro para conversar com a gente. Nada melhor do que uma mãe de uma criança autista e pedagoga. Ela é pós-graduada em TEA, transtorno do espectro autista, formada em cursos na área de educação especial e transtornos globais do desenvolvimento. Boa tarde, Yara. boa tarde, Soraya, boa tarde, pessoal. É com grande alegria, né, que nós vamos abordar esse tema hoje. Né? O autismo ele tem crescido muito, né? E muitas pessoas, muitos pais não sabem como lidar, até a sociedade, né, não sabe como agir quando encontra com uma criança autista, e é importante abordando o tema, né, para que haja uma conscientização. Isso. Oi, Yara, eu quero que você fale um Sim, pouquinho para a gente sobre desde o nascimento do seu filho, Lucas, até o momento que vocês falaram, epa, tem alguma coisinha a mais. Como é que foi essa descoberta? sim. A minha gestação foi tranquila, não tive problema nenhum na gestação, como algumas mães têm, né, com filhos com diagnóstico de autismo. Muitas mães tiveram dificuldades na gestação, mas minha gestação foi muito tranquila, não tive problema nenhum no parto. Meu parto foi rápido e foi muito tranquilo, né? Lucas nasceu no tempo certo. O desenvolvimento dele inicial foi um desenvolvimento, né, no período correto, né, sentou na idade correta, engatinhou e até começou a falar, né, por volta de 8, 9 meses, ele começou a falar, falava mamãe, água, pedia água, né, meu pai passeava muito com ele com cavalos, ele amava cavalo, ele falava cavalo, falava carro, né? E o tempo foi passando e o vocabulário dele não aumentou, né? Continuou e chegou um período que até o que ele falava, ele parou de falar. E eu, como eu tenho sobrinhos da mesma idade, nós começamos a notar a diferença.
né? E até levei no pediatra, um pediatra até muito conceituado, e falei da preocupação com a fala, que o que mais chamou a atenção foi a fala, porque na parte motora, o desenvolvimento dele era normal, né? Então, a ausência da fala que foi o que mais chamou a atenção. E o pediatra falava, não, até 3, 4 anos é normal, né? Eu vejo a importância, né, dos pediatras, né, estudarem, conhecerem, né, porque quanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo vai começar a intervenção. E aí o pediatra falou que não, que era normal, que a gente tinha que esperar mais tempo, né? Ele Mas a tinha qual mãe ficou. idade? Ele tinha 1 ano e meio, quase 2, né? Uhum. Então, nós começamos a ver a diferença mais clara, né? A diferença entre ele e meu sobrinho. E aí, quando chegava todos os netos na casa de minha mãe, ele começou a se isolar. Se as crianças estavam brincando no quintal, ele ia para a área, né? Quando alguém chegava em casa, fazia barulho, visitas, ele puxava minha mão para ir para o quarto, porque ele estava incomodado com barulho. Né? No aniversário de 1 ano, ele mostrou, né, com o dedinho, 1 ano, participou da festa. Quando se aproximou os 2 anos, as características ficaram mais evidentes. Né? No aniversário de 2 anos, ele já não mostrou, por causa do barulho, ele puxava minha mão, queria ir para o quarto, queria dormir. Né? Só depois eu fui entender, né, pela sensibilidade, né, auditiva, que o barulho estava incomodando. E Porque até aí, então você não tinha consciência sobre o autismo. não, já tinha ouvido falar, mas o que a gente conhecia de autismo era aquele autismo mais severo, né? Como o E desenvolvimento dele tinha sido normal até essa data, até essa época, nós notamos uma diferença, mas como o próprio pediatra falou que era normal, né? Nós acreditamos. Mas aí isso foi incomodando cada vez mais. E aí nós levamos numa fono, né, uma fonoaudióloga, e ela falou, ó, talvez é porque é o primeiro filho, talvez ele é sozinho, talvez seja mimado, então coloca na escola para a gente ver que é o desenvolvimento dele, porque na escola, em contato com outras crianças, provavelmente ele vai desenvolver a fala. E aí nós colocamos na escola, e assim, na primeira semana que ele ficou na escola, ele já foi desfraldado, ainda com 2 aninhos, né? Desenvolveu bem. Só que, passado alguns dias, a professora e a supervisora nos chamou e falou que ele brincava perto das crianças, mas ele não se envolvia com as crianças, né? Que é uma característica do autismo, né? A ausência da socialização, a dificuldade na interação social. Aí nós levamos em Montes Claros, que é uma cidade bem maior, que tem mais recursos, né, próxima daqui, e foi assim frustrante, né, porque nós marcamos a consulta estava marcada para 7h30 da manhã, nós saímos daqui 4 horas da manhã, com a criança, né, cansada, um transtorno. Chegamos lá no horário certo e ficamos esperando até 1 hora da tarde. Né? Então, a consulta era 7h30, nós fomos atendidos 1 hora da tarde. E assim, em 15 minutos, nós entramos na sala, a neuropediatra olhou e chamou ele, Lucas, Lucas, 2 vezes, ele não olhou, ela falou, ou ele é surdo ou ele é autista, né, assim, e aquilo ali foi um balde de água fria, porque ela não explicou o que era o autismo, né, a visão que a gente tinha do autismo era aquele autismo da criança que não interage, que fica só se balançando, que não tem, né, uma vida social, e mandou isso. fazer vários exames, né, que não tinha nem Montes Claros, encaminhou para Belo Horizonte, alguns nem testes auditivos, que nem em Belo Horizonte tinham, né? Então, assim, foi frustrante. O primeiro contato para a gente foi frustrante. Nós viemos, né, passou um eletro,
E E aí aí o nós seu viemos, sentimento nessa hora, seu, do seu marido, foi que o minha mãe, estão me ouvindo? Estávamos eu, meu esposo e minha tô, mãe. Nós entramos no carro com ele, viemos embora para Salinas, mas assim, arrasados, né? Porque era aquela visão, ela não explicou, ela não sugeriu, só passou exames e chegamos aqui assim arrasados, né? Até que nos falaram de outra médica, né? Que assim na época, há 8 anos atrás, era um absurdo a consulta, né? O valor financeiro. Mas aí a minha pastora, né, muito amiga, falou: "Ah, pelo seu filho, vale a pena você investir qualquer dinheiro." E aí eu consegui uma consulta com essa médica e retornamos a Montes Claros, e assim o tratamento foi totalmente diferente. Do profissional, né? Porque assim ela não deu, a consulta durou 2 horas, os testes de audição que a outra para fazer em Belo Horizonte, não precisou fazer, ela mesma fez os testes lá, mais simples na hora, não precisou de a outra foi tinha pediatra mesmo. passado, porque não foi neuropediatra, como a outra, foi Ah, neuropediatra, sim. neurologista infantil. A outra também era, mas só que a forma dela falar foi assim chocante para nós, né? Já essa outra não, falou: "Ó, ele vai ser alfabetizado, ele vai socializar, né? Ele vai ter uma vida normal, só que ele vai precisar de um acompanhamento de profissionais." Né? Então, tudo que aquela outra tinha falado de negativo, essa nos mostrou, né, o lado positivo. Né? E nós viemos assim, lá mesmo já marcou consulta com a fono da equipe dela, e desde lá, desde 2 anos de idade até hoje, que Lucas está com 10, né, o tratamento não parou. Né? Ele é estimulado o tempo todo, em casa, nos consultórios, mas assim, o primeiro contato foi frustrante. Sim, como você disse pra gente. E hoje em dia ele faz tratamento com fono. Como é que é o tratamento? Quais são os especialistas que o atendem? A neuropediatra, que é muito importante para dar o diagnóstico. Mas aí o acompanhamento é feito com a psicóloga, com a terapeuta ocupacional, com a fono, né? E agora ele também, agora ele está passando também com a fisioterapeuta para fazer a estimulação motora, sensorial, e com a psicopedagoga. Graças assim a você ter corrido o mais rápido possível, né? Que eu ouço sempre falando que a criança, quanto mais bebê ela é diagnosticada, mais que ela se desenvolve, né? Rapidamente, sofre menos, né? Porque eu fico assim muito preocupada, vou até falar sobre isso um pouquinho depois, que tem pais e mães que não entendem ainda nada sobre o autismo. Eu entendo um pouquinho, e a partir do momento que eu tive essa visão, hoje eu repenso muito quando eu olho para crianças, né? Porque antigamente a gente via uma criança fazendo pirraça, por exemplo, na rua, gritando e tudo. A gente falava antigamente, né? Oh, meu Deus, que criança pirracenta. Ah, que falta de um couro. Hoje em dia, ô Yara, eu vou te falar, eu tenho outro olhar. Porque às vezes eu nem fico olhando quando isso acontece perto de mim, porque o autismo e outras síndromes, né? Outros transtornos, outros. Tem o espectro autista, que você pode até explicar melhor o que é isso, que leva a criança a ter um comportamento mais ou menos desse tipo. Então, eu queria, assim, todo mundo até compartilhasse muito essa live para saber entender que nem tudo é uma pirraça. E eu vejo pais e mães, assim, marinheiros de primeira viagem. Eu sou professora, igual você também é, né? Pedagoga.
eu estou acostumada com crianças muito pequenas e a gente vê que está nascendo muitas crianças com espectro autista, né? E a gente tem um olhar já diferenciado que ajuda. Eu sou apenas uma professora de creche. Entretanto, muitas vezes é na escola, né, que se descobre algo, né? Porque a gente não vai dar diagnóstico, Deus me livre de dar diagnóstico para alguém, mas a professora, como ela convive há anos com crianças muito pequenas, ela pode perceber algo que os pais não percebem, né? Então pode dar esse feedback neles. Eu acho que toda escolinha ou creche sempre deve chamar os pais para conversar, né, para mostrar alguma coisa diferenciada numa criança, para já logo de cara, assim, novinha, ajudar no direcionamento dessa criança. Sabe? Porque eu fico preocupada com isso. Às vezes o pai não está acostumado, a mãe não está acostumada, fala que a criança é pirracenta, bate na criança, tadinha. E aí o que ela está passando? Né? Eu preocupo muito com essas crianças. E aí eu quero perguntar para vocês, aí na sua cidade, que você é de Salinas, né? E mora recentemente em Leopoldina. Essas cidades, apesar de serem do interior, é possível encontrar grupos de apoio para as famílias e para as crianças autistas? Soraya, assim, eu sou de Salinas, né? Aqui até tem um contato muito grande com os pais, né? A gente se torna amigo, né? Por compartilhar as mesmas dificuldades, os tratamentos. Assim, eu tenho um grupo de amigos, só que o apoio aqui é o grupo para falar mesmo sobre o autismo, a gente não tem muito apoio, né? A cidade é pequena, infelizmente não tem muito apoio, né? Eu me mudei há 4 anos atrás para Montes Claros, uma cidade maior, onde assim eu vejo a diferença, porque lá tem associação de apoio a autistas, né? 2 associações. Então, pela união dos pais, das famílias, muitos direitos já foram reconhecidos por causa dessa unidade. Né? Atualmente eu moro em Leopoldina, uma cidade também menor, mas que tem um grupo, né, uma roda de conversa, que todos os meses vai um profissional dar uma palestra, né, onde os pais, os profissionais vão até essa palestra para adquirir conhecimento e compartilhar, né, suas experiências. Né? Mas, assim, em Montes Claros, que é uma cidade maior, o apoio era muito grande. Né? Os pais que não tinham condições de pagar um tratamento, né, a associação oferecia, né, tinha muitos profissionais voluntários, tinha associação que a criança ia lá e era atendida, né, por profissionais até renomados. Né? Então, assim, nos shoppings, muitos direitos foram adquiridos, gratuidade nos brinquedos, né? Gratuidade no transporte público. Lucas mesmo, ele tem a carteirinha do Sindipaz, que eu posso viajar com ele, né, entre municípios, gratuitamente, ele viaja gratuitamente com essa carteirinha, né? Tem os shoppings também, que não paga pelo brinquedo, né? Aqueles brinquedos lá, aqueles playgrounds lá, eles têm o direito, não pagam pelo brinquedo. Alguns eventos pagam meia entrada. Então, assim, depende muito da cidade, né? Do que tem lá, dos pais, da unidade dos profissionais, né? Mas, assim, no Brasil tem crescido, sim, né? Os pais, os profissionais têm se juntado e têm criado aí uma rede de apoio aos autistas. Ah, que bom. Isso que eu queria perguntar, se existe políticas públicas voltadas para as pessoas com espectro autista.
E uma Sim, curiosidade, o ano passado eu achei, antes de você responder, eu só queria falar uma coisinha, que o ano passado teve lá em São João del Rei, lá tem cinema, né? Aqui em Leopoldina não tem. E lá teve uma sessão de filme no cinema direcionada para as crianças autistas, que não ia apagar a luz, ia ficar acesa, e uma outra coisa que eu me esqueci agora, sabe? Então eu achei o muito som legal. é mais baixo. Ah, Isso, é a seção azul, a seção azul. No Brasil inteiro tem essas sessões de cinema, né, que a criança autista vai com sua família, eu já participei, e não paga. E também a luz é mais baixa, mas não apaga a luz, né, para eles não sentirem medo. O som é mais baixinho, porque o som de cinema geralmente é bem alto, né? é. E como eles Isso. têm Ah, tá. hipersensibilidade auditiva, aí é controlado o som, né? Assim, é muito divertido, né? Eles amam, né? Então, muitas cidades têm aí a seção azul, sim. E as políticas públicas, né, que você falou, né? No Brasil tem a lei federal, que é a lei que garante o profissional de apoio, né? O professor acompanhante, o professor de apoio, né? Quando o Lucas era pequenininho, 5, 6 anos, foi uma luta, né? Assim, eu falo que eu me tornei muito mais forte depois de Lucas, porque assim os pais enfrentam muitas lutas, né, para municipal, eu não conseguia o profissional especializado, eles colocavam um monitor, porque tinha a lei federal, né? Mas é necessário que os municípios também tenham essa lei. Então, tinha a lei federal que garantia o profissional especializado. Só que na rede municipal, eles colocavam um monitor, mas não era especializado, né? Era um auxiliar que tinha na escola, às vezes um eventual, ou às vezes um profissional que assim que estava lá no momento desocupado, né, livre, e eles colocavam. E era difícil tanto para a criança quanto para o professor. Foi, né, treinado para aquilo, né, ele Uhum. não foi capacitado. E a criança sofria também, porque aquele profissional não sabia lidar com a criança. Então, foi uma luta muito árdua, né? Já na rede particular, tem o profissional, né? Apesar da lei falar que a escola tem que cobrir, mas a maioria das escolas particulares, a família acaba pagando, né, uma parte e as particulares outra. Já a escola estadual, né, tem avançado muito em relação, né, à lei, à inclusão, porque já tem o profissional especializado. Então, desde que Lucas entrou na escola estadual, ele tem o acompanhamento do professor de apoio. Agora mesmo que as aulas têm sido, né, online, a professora de apoio nos manda as mesmas atividades, só que adaptadas. Então, Ah, na rede estadual tem avançado muito, né, em relação à municipal e à rede privada. e ele faz algum tratamento na PAI? Não, ele não faz o plano de saúde, né? Então, Ah, tem os profissionais em Leopoldina, em Salinas não tem, mas em Leopoldina tem os profissionais, né, pelo plano de saúde que atendem. Inclusive agora a lei, né, foi aprovada alguns meses atrás, que até a ecoterapia o plano é obrigado a cumprir, né, a olha que cobrir a ótimo. ecoterapia, e as Ah, que prefeituras bom. também têm que começar a oferecer, né, gratuitamente. Que ótimo, que bom. Mas muitas crianças que eu conheço fazem o acompanhamento pela PAI, né? E assim, eu tenho escutado muitos elogios, né, que os profissionais da PAI estão bem capacitados, né, em relação ao tratamento com autista. Estão, com certeza, estão muito capacitados, sim.
Então, já que você puxou esse fio aí da inclusão, você considerou a inclusão uma medida boa ou não? É até delicado a gente falar sobre isso, né? Porque assim, a lei no papel às vezes é muito bonita, né? Mas na prática a gente encontra muita dificuldade, né? No início mesmo eu tinha alguns profissionais que eu corria atrás de cursos, né? Pagava passagem para ir atrás e eles não tinham interesse, né? Alguns professores às vezes se acomodavam e não tinham interesse de ir. Mas já tinha outros professores que, assim, eram super interessados, super dedicados, né? Então, a inclusão na escola estadual está mais avançada. Porém, né, tem suas deficiências também. O profissional, ele precisa, além de ter seu curso, né, ele precisa ter um acompanhamento, né, precisa ter um suporte, né? Essas crianças, elas têm muita facilidade. A escola não oferece os computadores, não oferece professores, né? Então, assim, a lei é boa, mas precisa ter, né, o suporte para o professor, né? As Sim. crianças, né, têm um E para coração, têm uma mente ele, muito. mas no caso assim, para criança é bom a inclusão. Eu vejo assim aspectos muito positivos, porque a criança, ela no convívio com as outras crianças, ela vai aprender, né? Ela vai trabalhar a socialização, que é a área principal de dificuldade com os autistas, né? As crianças na escola, elas recebem muito bem, né? Lucas mesmo, né? Já passamos situações de preconceito, né? Muitos pais contam histórias tristes, né, que os filhos sofreram preconceitos na escola, né? Lucas já foi excluído de algumas atividades, porém, pelas crianças, ele foi muito bem recebido, muito bem acolhido, né, em todas as escolas que ele passou. Né? Então, a inclusão tem seus pontos positivos, mas também tem suas dificuldades. Tem. Mas eu acho que pelo que você tá falando aqui, eu tô podendo abrir minha mente mais. Porque, por exemplo, as pessoas mais velhas da nossa idade, nós não participamos de inclusão. A gente não via crianças, né, com algum transtorno na sala de aula com a gente. Eles não conviviam, era uma coisa que a Verdade. gente achava que nem existia, não era da nossa realidade, né? Só sem sabia quem realmente existia isso, quem tinha alguém na família, né? E a gente, então, por isso que é difícil nós termos esse olhar diferente hoje. Então, esse ponto positivo que você falou é muito interessante, porque essas crianças dessa idade, esses adolescentes jovens que estão convivendo com a inclusão, eles já vão crescer pensando, não, existe transtornos e é para ser respeitado. Vai ter um olhar diferente do nosso. É verdade. Eu tenho uma menina de 6 anos também, e eu fico vendo assim a diferença, né? Quanta dificuldade o adulto, o jovem, às vezes tem para entender, né? E respeitar a criança com necessidade especial, e ela com 6 anos, os primos, os coleguinhas, como eles sabem lidar muito melhor do que a gente, como eles respeitam, né? Aceitam as diferenças, né? E eu creio que eles vão crescer assim, se tornarão adultos bem mais tolerantes, né, do que nós. E eu vou fazer até uma pergunta delicada, preconceito, né? Que você já começou a falar aí um pouquinho. Se você não quiser entrar tanto em detalhes, não precisa. Mas você vê um olhar de preconceito, alguma coisa? Você já passou por isso?
Ah, com certeza. Eu até brinco, né, com uma amiga minha que Lucas, assim, ele é muito bonito, ele tem aparência, parece um anjinho, né? É É bonitinho, um os cachinhos, uns cachinhos de ouro. E às vezes eu tô com ele no supermercado, aí as pessoas passam, olhinho, e começa a bater palma e as pessoas começam a olhar, né, torto, né? Já aconteceu situações dele bem pequenininho, eu ouvi coisas, de eu sair chorando, né, dos locais por causa do preconceito, né? Mas a gente vai se fortalecendo, né, com tudo isso, com essa luta que a gente passa, né, pelos direitos, a gente vai se fortalecendo, né? Hoje, se tem alguma criança que olha torto, né? Eu já explico. Você conhece o autismo? E tento explicar para a criança o que que é, né? Mas assim, já passei por situações de todo mundo olhar em restaurante, né? De as pessoas na rua olharem e a gente ver comentando, né? E isso para o pai é muito doído. Né, que a gente prefere fale mal de mim, mas não fale do meu filho, né? Assim, É, hoje eu falo dia, porque eu já superei, eu já aprendi a lidar com isso. Mas eu já passei momentos de muita tristeza, né? De preconceito. você Mas, assim, aceitou, existem né? muitos. Você aprendeu a aceitar. Você acolheu ele Isso, agora, né? Se especializou para entender o mundo dele melhor. verdade. Assim, eu fui estudar, fazer minha faculdade, fazer a pós-graduação, os cursos, né? Passava assim madrugadas estudando, porque eu não queria, não era ser especialista em autismo, eu queria ser especialista no meu filho. Né? O que eu falo Que para os pais, bonito, seja um especialista que no seu lindo, filho, que lindo. porque cada Muito criança bem. autista é diferente, né? Cada criança é diferente, cada um, né? Lucas, eu sei pelo olhar, quando ele gosta de uma coisa, porque ele é verbal, mas ele fala pouco, ele fala só o que quer, né? Então, quando alguma coisa, uma luz, um som na rua está incomodando, a gente vai num ambiente, ele fica irritado, né? Hoje a gente já conhece, né, o que incomoda. Então a gente prefere, às vezes, evitar, ou então, em situações, colocar ele em confronto com as situações para ele aprender a agir, né? Mas, assim, no início é muito difícil. Certo, realmente. Deve ser muito difícil mesmo. E aí, o Yara, voltando àquele assunto do início, de assim, se a gente vê, né, alguma criança parecendo que tem um espectro autista, tem o melhor modo de falar com os pais? O que, que você sugere? Assim, Você que já passou por isso. eu, no meu caso, eu sou muito grata à escola, né, por ter me chamado, por ter aberto os meus olhos, né? Isso é um papel muito importante da escola, porém muitos pais não aceitam, né? Às vezes os professores detectam na experiência, né, do dia a dia na escola, o professor é o melhor para identificar. Então é muito delicado para os professores, para a família, né, que às vezes é delicado falar. Então, assim, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita sabedoria. Eu acho que tem que ir com calma, né? Sugerir, olha, eu estou notando um comportamento diferente, né? Seria legal você levar seu filho no profissional, né? Nunca usar diretamente o autismo, que pode assustar a família, Claro. né? Mas, ó, nosso desenvolvimento, né, tá diferente das outras crianças, porque a criança, né, igual esse profissional que me falou, ah, não, espera até 4 anos. Se eu tivesse esperado até 4 anos, Lucas ele não teria desenvolvido como ele desenvolveu, eu não teria, né, começado com a intervenção precoce, né, não teria os resultados que eu tenho hoje. Né? Hum, Então, quanto mais esperar, responder se ao desenvolver. tratamento. Mas, assim, é falar de uma forma assim,
delicada, sutil, né? Vamos procurar um profissional, né? Para que o profissional dê o diagnóstico, né? Nunca falar diretamente, porque assim, o único que pode dar o diagnóstico é o neuropediatra. Com Mas a gente tem certeza. maneiras, né? Mais de amenizar o sofrimento das famílias. É. E, Yara, Sim. eu queria que você deixasse assim uma mensagem para as famílias, para os pais que estão suspeitando de alguma coisa do filho, ou que a professora ou alguém da família já chamou para conversar e está com dificuldade de entender, de aceitar. Queria que você falasse algumas palavras para esses pais e depois também eu queria que você deixasse assim para a gente, tanto aí em Salinas quanto aqui em Leopoldina, é um lugar, né, ou a quem esses pais procurarem para conversar. Sim. Eu queria dizer para os pais que amem, é uma criança, é um adolescente, é uma pessoa acima do diagnóstico, né? O diagnóstico não vai mudar o amor que você sente por ele, não vai mudar a pessoa que ele é, né? Mas o diagnóstico vai te dar, né, um norte, uma direção por onde você ir. Então, se você está suspeitando, né, procure a prefeitura, a Secretaria de Saúde, né, os PSFs da sua cidade, fala, oh, eu estou notando que o desenvolvimento do meu filho está diferente, emocional. Se não tem neuropediatra, se não tem condição de levar no pediatra, no neurologista infantil particular, procure a prefeitura, né? Você tem direito, né, de ter um acompanhamento de seu filho, né? Então, assim, ame seu filho acima de tudo, seja especialista nele. Às vezes, Lucas tem uma atitude e as pessoas olham para mim, e aí, o que que ele está querendo? Né? E eu Isso. já sei, porque eu fico atenta, eu fico de olho nele, eu já conheço os gostos dele, né? Tem dias que vão ser difíceis, né? Mas tem cada palavra que a criança fala, cada passo no desenvolvimento, a gente vibra, né? Como se fosse, né? A melhor alegria, a maior alegria do mundo. Né? Então, assim, eu falo que Lucas me melhorou assim 90%. Eu era tímida, eu não lutava pelos direitos, eu era retraída. Depois de Lucas, eu aprendi a brigar, né, a correr atrás dos direitos dele. Né? A gente se torna uma pessoa mais tolerante, aprende a respeitar, né, as diferenças, aprende a respeitar os outros. Né? Então, Ah, ame que seu filho acima de tudo. Né? Não importa o que as pessoas vão dizer, né? Feche os seus ouvidos para as críticas e vai atrás, né, do conhecimento, do tratamento para o seu filho, né? E tudo vai dar certo, né? Deus sempre abençoa. Conviver com a criança assim, é um privilégio, né? Eu falo que são bem. anjos que Deus envia na Não, Terra para que a gente aprenda a conviver, né? E se tornar pessoas eternos melhores. anjos. Ah, que bonito, É Yara. verdade. Olha, Deus te abençoe, tá? Você e a sua família, o Lucas principalmente, você que continue tolerante, continue fazendo as suas palestras, né? Ajudando tantas pessoas que precisam, dando suporte, né, para as novas famílias que vêm chegando. Obrigada pela sua presença aqui. Você quer deixar algum recado? Quero sim, né? Se algum pai, né, está em dúvida, se algum pai tem dificuldade, não sabe onde procurar, pode me mandar uma mensagem, pode me chamar aí, né? Yara Ribeiro no Facebook, no Instagram é Yara RS com Y, né? Pode me procurar, eu terei o maior prazer em te orientar, em ajudar da forma que for possível, né? E assim, procure sites, né? Tem o apresentador Marcos Mion, que tem uma visibilidade muito grande, ele é muito engajado na luta, né, contra o preconceito. Tem um site que chama Lagarta Vira Pupa, de uma mãe, Andréia Werner,
tem uma médica, Tiele Machado, né? Então, assim, são pessoas que têm lutado pela conscientização do autismo, e assim eu te agradeço, né, por essa oportunidade, né? Assim, é difícil pessoas que dão essa oportunidade, né, que querem conscientizar em relação ao autismo, e quanto mais informação, menos preconceito, né? Então, também acho. O autismo tem crescido, e daqui a um tempo a gente vai ter muitas crianças autistas, né? E elas E, precisam do respeito e da compreensão da sociedade. Então, nós precisamos de muita informação. ok, eu que te agradeço, Yara. Muito obrigada, tá? E nós estamos às ordens aqui. Qualquer publicação Tá você bom, compartilha com a gente, tá? Será bem-vinda. pode, Tudo de bom, tá bom. obrigada, tá? Um Valeu. abraço, tchau a E um todos. abraço a todo mundo que assistiu. Vou pedir para compartilhar. Quem sabe você Verdade, compartilhando com seus amigos vai abranger aquela pessoa que está mais precisando agora de ouvir um debate é desse, verdade. É né? verdade. Compartilha aí, todo mundo. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Tchau, pessoal.